Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade à saga Operação Cavalo de Troia, Gigante da Galileia, hoje eu vou falar sobre o encravamento e crucificação do primeiro guerrilheiro, os Gistas. E assim que chegaram, logo já ficaram próximos de escolheram lá três estacas, né, que eram 6, como eu falei, 6, uma estava caída, conforme o cientista menciona que eu falo no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo, você volta lá para ver como que era o Gólgota, né, onde eles foram crucificados e tal. Bom, as 7 soldados se preparam para o evento. E um deles, com a bolsa uma sacola, né, um saco de couro, ele dentro tinha o que ele ia precisar para fazer o trabalho, né? Então, segundo o cientista, tinha cerca de 15 cravos iguais a esse aqui. Tinha mais ou menos essa imagem. Os cravos tinham mais ou menos essa imagem aqui, ó. Tá vendo? A cabeça era mais ou menos assim mesmo, para evitar que a mão soltasse, né? Que o braço soltasse depois de preso. Então tinha essa saliência aqui, ó. Mas não era bem mais comprido do que esse. E não era tão largo assim não, era um pouco mais fino. É o que a gente entende que seja, né? Um pouco mais fino para poder penetrar com mais facilidade na madeira e no corpo do crucificado, né? Mas o cravo tinha em torno de entre 20 e 25 centímetros. Era mais ou menos isso aqui, ó. Esse prego tem 25 centímetros. Os cravos não eram lisinhos assim, claro. Estava no ano 30, no século I. Então ele não tinha uma tecnologia para deixar o ferro fininho assim. Então, lisinho. Podia ser enferrujado até, porque vinha de um depósito, onde eles faziam isso com certa frequência. Podia ser um cravo que até já tinha sido usado, etc. De qualquer maneira, o que importa saber é o tamanho do cravo e a forma do cravo. Isso que importa para nós. Então, ele trazia também um martelo de quadrangular de madeira e uma espécie de alicate, né? Ou torquês e tal, chamado tenazes. E tinha também uma corrente de mais ou menos 1 metro. E também um machete, um facão curto, né? Que ele tinha todas essas ferramentas dali, foi colocando ali no chão. E logo começaram a desamarrar o prisioneiro. Quando o Gistas viu que ele era o primeiro a ser crucificado, ele se enfureceu. Como era peculiar dele, ele era violento, ele era forte, ele era um guerrilheiro, que junto com um grupo secreto, eles lutavam pela libertação da Palestina, daquela área ali, Israel, que estava sobre julgo dos romanos. Então ele era um guerrilheiro dessa estirpe, da estirpe do Barrabás, por exemplo, né? Bom, então ele ficou violento, começou a dar chute em todo mundo e tal, mesmo com aquele negócio nas costas dele, aquela madeira estava nas costas dele ainda, e ele começou a bater, brigar com todo mundo ali, pegaram, e o Longino, que era experiente, o centurião-chefe que estava ali comandando aquelas operações, ele já fez sinal para um soldado, e esse soldado veio por trás e segurou o pescoço do guerrilheiro. E ele veio com o Longino, então, com a base da lança, deu uma pancada seca na cabeça do guerrilheiro, que desmaiou na hora. E aí ficou fácil para eles trabalharem. Eles esticaram, então, o patíbulo. Esticaram o patíbulo no chão, que não era uma coisa assim, como eu já falei, era uma madeira bruta, né? De uma árvore, tirado de mais ou menos 1,90 m, por aí. Ele colocaram aquilo no chão, né? Era uma madeira cilíndrica e bruta, né? Com casca e tudo, eles colocaram ali
e é ali que pregavam os crucificados. Bom, aí um soldado ajudou na mão esquerda, o outro segurou a mão direita, e o outro ficou ali segurando a parte da cabeça do terrorista, dos gistas, mas ele estava desmaiado, que facilitou muito o trabalho deles. Então, ele posicionou, colocou o grampo, posicionou o cravo, né? Eles eram encravados dessa forma aqui, tá vendo? No pulso. Então o cravo penetrava nessa área aqui, ó. Conforme a descrição do cientista, o cravo penetrava nessa área aqui, ó, entre os dois ossos, de forma que ficasse seguro ali, né? Não saltava, lógico, por causa do osso. E a gente, eu, por exemplo, que cresci numa família de católicos, entrei em muitas igrejas, então aquelas pinturas que a gente vê com as mãos, né, de Jesus furada no meio, né, aquela figura romântica que eu estava acostumado a ver, não é verdade, né? Não é a inspiração do pintor não coincide com a realidade segundo a Operação Cavalo de Troia. É óbvio que uma pessoa com aquele peso, né, e qualquer pessoa que fosse pregada na palma da mão, rasgava a mão, com certeza, né? Então é óbvio que seria dessa forma. Então eles procuravam a posição da veia e tal, e colocava, ele fazia uma pequena incisão, mais ou menos, e sabia lá, ó, onde com facilidade ele encontrava o ponto oco para furar. E o cravo entrava com certa facilidade. Ele segurava o cravo com a mão esquerda, aí trocava de mão, segurava o cravo com a mão esquerda, e com o martelo, ele levava o martelo levou até a orelha, segundo o cientista, que estava observando tudo, levou até aqui assim, e deu uma pancada seca e forte, com aquele machado grande, de madeira, e o cravo entrou, né, quase completamente. Ele completou a fixação, o encravamento, com mais uma outra pancada. Antes, porém, de dar a primeira martelada, ele orou para o Longino, o centurião-chefe, para que ele autorizasse, né? Estava tudo pronto e tal, mas tinha que ter autorização para terminar o serviço. E o Longino autorizou, ele deu as duas pancadas e tal. E fez a mesma coisa com o braço, com o braço direito dos gistas. Dito isso, eles juntaram todos aquele grupo, né, para içar o guerrilheiro até a estaca, né, para formar ali a cruz. Então, por trás, um soldado subiu lá com uma escada de mais ou menos 5 metros, segundo o cientista. Ele subiu aqui por trás, e os outros, depois de amarrar uma corda, com o cara pregado na cruz, pregado aqui no patíbulo, pregado no patíbulo, eles amarravam uma corda, pegando o abdômen do guerrilheiro, amarrava aquela corda e deixava uma parte, um laço, uma laçada, que o camarada, o soldado que estava lá em cima, subia na escada, ele pegava aquela corda e todos ajudavam, todos os soldados disponíveis ali, ajudavam a elevar o prisioneiro preso na cruz até o momento de tendo encaixado o patíbulo, ele leva, e na ponta do estipe tinha
a forma de encaixar, tinha uma parte pontiaguda para encaixar. Eles encaixavam ali. Essa pancada seca, uma vez colocado na ponta da estipe, da estaca, eles soltavam e batia. Essa pancada seca foi uma dor tão forte que o guerrilheiro acordou e ficou pendurado lá, naquela posição, né? O peso dele, ele não tinha sido pregado ainda a parte dos pés, que ia ser feito ainda. Então aquela pancada, e ele acordou. A dor foi tão grande que ele acordou. E eles foram logo pegar terminar, né? Pregar o pé, né? Pegar o pé na cruz, lá na estaca. Então pega o pé direito, no caso do Dimas, dos gistas, pega o pé direito dele, era dessa forma. Colocava a planta do pé, imagina que minha mão seja meu pé. A planta do pé na estaca, e eles vinham com o cravo, numa destreza que ele tinha, ele era numa destreza tão grande que ele tinha, estava acostumado a fazer aquilo, era corriqueiro. Então ele veio e prega, coloca entre o metatarso e o tarso. Aqui é o tarso do pé, essa aqui é uma planta do pé, tá? Aqui é o tarso e aqui é o metatarso. E ele coloca o prego mais ou menos aqui, ó, o cravo, nesse vãozinho aqui quando ele coloca a planta do pé, o cara lá pregado lá em cima, que ele força aqui essa posição, imagina que o osso aparece aqui, ó, sobressai lá no pé. Então facilita a visualização do romano. E ele então encrava nessa posição e bate o martelo e prega o pé na trave, na estaca. E com isso vem também, aí logo a seguir, vem o pé direito, né? E coloca. Segundo o cientista, nessa hora, o pé dos gistas direito fica um pouquinho acima, cerca de 10 centímetros e tal. Fica um pouquinho acima do outro pé. Esses detalhes que eu volto a dizer, só alguém que estivesse presenciando a cena poderia relatar. Então, analisando todos esses detalhes durante esses nove volumes que eu li e estudei, é que eu tenho dificuldade realmente de achar que isso não aconteceu. Hoje eu tenho dificuldade. No começo eu achava que seria impossível, quando falou em viagem ao tempo. Depois eu estudando, né, tendo o conhecimento, eu hoje tenho absoluta convicção de que gênio nenhum poderia fazer isso. Gênio nenhum existente hoje, nem que existiu em algum tempo, teria condições de retratar tudo isso que o cientista coloca no diário e a gente está tendo esse conhecimento. Então, esses detalhes, são pequenos detalhes que passaria realmente desapercebido. Mas ele fazia questão de relatar porque ele era um cientista, ele estava ali para isso, né? Tudo que ele via, ele tinha que relatar. Então, esses detalhes, reparou que uma pequena diferença entre um pé e outro, os dois estavam na mesma posição, os dois eram colocados na mesma posição, os dois pés, só que um ficou um pouquinho mais acima, e ele relata isso. Então, para mim, isso é muito importante. Bom, ele gritava muito, começou a gritar muito depois que ele acordou e estava com os 4 cravos, os 2 no braço, os 2 na perna, e ele
começava a gritar e tal. Outro guerrilheiro mais novo se desesperou com aquilo, vomitou e tal, e pediu clemência ao Longino, mas Longino não podia fazer nada. Bom, sobre o encravamento do segundo guerrilheiro, é o assunto do próximo vídeo. Então, se você gostaria de assistir esse segundo vídeo, como é que foi o encravamento e a crucificação do Dimas, o chamado bandido bom, próximo vídeo. Aperte aí o positivo e se inscreva no canal. Seu canto inferior esquerdo tem uma bolinha vermelha lá, escrito inscrever-se. Faz isso, que eu lhe fico muito grato. Que a paz seja a sua constante companheira. Gratidão pela sua audiência.